Olha só, aqui no Lucro do Dia a gente já falou sobre fundos de investimento. Você já sabe o que é, e se não sabe, tem um vídeo aqui em cima que te explica. E a gente viu que tem diversas categorias. E também tem instituições que fazem as categorias, elas separam bonitinho. Por exemplo, tem a CVM e tem a Ambima. Eu vou até deixar o link de como que funciona a separação por categoria da CVM, tem a instrução da CVM para isso, e também a da Ambima, mas eu criei a minha aqui, que eu acho que é uma forma mais simples, mais fácil da gente entender como que está dividido esse mundo de fundos. E no vídeo de hoje eu vou te explicar esses aqui, ó, dentro de renda fixa, como que são os fundos simples e o referenciado daí. Vamos lá? Olha só, o fundo de investimento simples e o fundo de investimento de referenciado daí é muito simples e não é brincadeira aqui. Na prática, esses fundos, né, vamos começar aqui com o simples. Toda vez que você vê o nome simples lá na categoria do fundo, no nome mesmo do fundo, foi um fundo que ele foi criado para um investidor mais conservador, mais tranquilo, com baixo custo, e é aquele tipo de fundo que praticamente não tem risco. Até porque, pelo menos 95% do patrimônio desse fundo ele é investido em títulos públicos. Então, por exemplo, tem um fundo aí que vai comprar LFT, né, ou aquele Tesouro Selic. Então, é aquele fundo que vai praticamente dar o que a renda fixa daria. Então, é uma forma muito simples do investidor alocar os seus recursos lá. O fundo referenciado DI, como o nome está dizendo, ele sempre vai ter uma referência, e no caso aqui o CDI. Praticamente vai ser a mesma coisa, então ele vai investir grande parte do seu patrimônio, 95% aqui também, em ativos que têm relação com essa referência, no caso aqui o CDI. Então os dois, eles serão muito parecidos aqui, até na forma que eu tô dizendo, né? Óbvio que aqui é uma conversa um pouco mais light, né? Menos aquela formalidade de um monte de instruções, mas esses dois fundos aqui dentro da categoria de fundos de renda fixa, eles são fundos bem tranquilos. Além dessas características de como esse fundo vai investir, quais são outras características que são importantes eu colocar aqui nesse vídeo para você? Ele é normalmente um fundo que ele é D mais zero. O que é esse negócio de D mais algum número aqui, ó? D mais zero. Significa que o dia que você solicita o resgate, no mesmo dia ele vai estar na sua conta da instituição que você tem, né? Por exemplo, se ele fosse D mais 30, aqui, ó, no dia que você solicitar o seu resgate, 30 dias depois ele estaria na sua conta. Mas nesse caso aqui, deixa eu apagar com o meu dedo mesmo. Esses fundos têm essa característica, ele é D mais zero, no mesmo dia ele tem liquidez imediata. Essa eu acho que é a grande vantagem desse tipo de fundo, por isso que muitas vezes eles são recomendados, ou as pessoas utilizam como uma reserva de emergência. Acho que isso que eu separaria aqui, viu, Fernando? Esse tipo de fundo para uma reserva de emergência. Ao invés de eu deixar dinheiro em conta corrente, eu deixo nesse tipo de fundo aqui. Porque ele praticamente não vai ter oscilação, então ele vai ter a referência aqui, por exemplo, o CDI. Né? Ele vai ser basicamente igualzinho o CDI, imagina que fosse igual essa minha linha aqui, né? Igualzinho o CDI, eu vou ter lá tranquilidade, sem oscilação, e quando eu preciso, eu vou lá e resgato. Qual que é o ponto negativo? A questão da rentabilidade. Então, basicamente, você vai ter 100% do que deu o CDI. Né? Eu não considero, por mais que seja um nome fundo de investimento, eu não considero esses dois aqui como um investimento mesmo, de verdade. É mais como se fosse um lugar para eu, ao invés de deixar dinheiro em conta corrente, eu deixo lá, e ao invés de eu deixar uma reserva de emergência em conta corrente, eu deixo nesses fundos aqui. Você precisa prestar atenção aqui. Primeiro em relação a qual que é o custo de taxa de administração desses fundos aqui, principalmente nesses dois aqui, ó, isso influencia muito. Tá? Como eles são basicamente a mesma coisa em toda a indústria de fundos, aquela empresa, aquela gestora que cobra mais caro para fazer esse serviço, isso vai acabar impactando na rentabilidade do fundo. Então, se você olhar gestoras aí que cobra, sei lá, um valor muito alto, por exemplo, 1% ao ano é um valor alto de taxa de administração, isso aqui vai impactar tanto a tua rentabilidade que
a linha que seria reta, se eu soubesse desenhar, aqui ó, ele vai estar muito abaixo do CDI. Então esse é o ponto de alerta que eu faço aqui para você que quer colocar um investimento em liquidez imediata. Vai nesses fundos aqui, que é tranquilo, bem tranquilo, mas olha a rentabilidade. Se estiver muito próximo dos 100% do CDI, maravilha, tá um fundo tranquilo que dá para você utilizar como fundo caixa. O que também não é legal é você pegar grande parte do teu patrimônio e investir nesse tipo de fundo, mesmo que você seja uma pessoa conservadora, porque na prática ele é um fundo caixa, aquele fundo de rapidez, de emergência. Aí, se você quiser um fundo ainda de renda fixa, dá pra gente ir para esses próximos aqui, que eu vou explicar para você nos próximos vídeos. E como que funciona o imposto de renda para os fundos referência DI, os fundos simples. É aquela tabela regressiva de 22,5% até 15%. Então, de 0 a 6 meses que você fica aplicado é 22,5%. De 6 meses a 1 ano é 20%. De 1 ano a 2 é 17,5%. E acima de 2 anos, 15% sobre o lucro que você tem nessas aplicações. E aí, ficou alguma dúvida sobre fundo simples e fundo DI? Compare antes de investir, né? Mas se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou responder para você. Se você gostou desse vídeo, dê like e inscreva-se no Lucro do Dia para você sempre ser informado das novidades do mercado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.